Nossa próxima pauta é a seguinte: o Ministério de São Paulo, o Ministério Público, vai investigar Marcele Decoté da Silva, a ex-assessora da ministra Aniele Franco, que foi demitida depois de criticar torcedores do São Paulo durante a final da Copa do Brasil. A Marcele reclamou da torcida, chamou a torcida do São Paulo de torcida branca. A Procuradoria vai examinar a conduta da ex-assessora para ver se ela vai ser, se ela pode ser enquadrada em algum crime ou atitude ilícita, né? Marcele foi alvo de uma série de representações de deputados federais e estaduais. A advogada Tainá Yared é pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do ABC, vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB e está aqui conosco para falar sobre esse assunto. Doutora, bem-vinda, boa tarde. Te parece adequado esse posicionamento do Ministério Público de São Paulo de apurar se foi cometido algum crime? Tem crime nessa postagem, doutora? Boa tarde, Diego. Muito prazer. Que bom estar aqui. Eu acredito que a gente tenha que ter alguns cuidados, né, para pensar no que se possa dizer como crime quando nós falamos de discriminação nesse país. Porque, muito embora a gente tenha aí uma composição do tipo de discriminação como algo criminalizável, isso vem muito de um espaço da forma com que pessoas negras racializadas e de povos tradicionais são colocadas dentro da sociedade. E aí me parece muito complicado quando a gente transporta o tipo sem a especificidade profunda de considerar a realidade discriminatória racial brasileira como um pano de fundo para entender o que pode ou não ser criminalizados e, mais ainda, quando a gente deixa de levar em consideração a forma com que o judiciário brasileiro lida com condutas, posturas e denúncias relacionadas à discriminação racial até o momento. Na tua avaliação, doutora, houve aí digamos assim, um exagero na resposta a esse fato, né? Claro, a punição me parece adequada, foi feita, ela foi retirada do cargo, mas as críticas continuam nas redes sociais, né? Esse cancelamento, essa espécie de, vou colocar entre aspas, perseguição. O que me deixa muito abismada e desconfortável como uma mulher negra, para além de advogada, é a total relativização do tipo, a desconsideração de como levam em conta as provas e a forma com que relatos de discriminação racial contra pessoas negras, indígenas e outras acontece dentro do país, e a violência de gênero e o discurso de ódio online que acontece em relação a quase tudo que pessoas negras postam. Eu acho que não tem como a gente dizer se é acertado ou não a postura da nossa ministra, mas eu acredito que a gente pode considerar que ela leva em conta a forma como o Ministério é conformado para dizer quem permanece ou não e quais são as diretrizes que devem seguir naquele espaço, sendo uma chefe de Estado, uma pessoa que nos representa. Mas me preocupo muito com como é colocado de maneira comum, desconexa da realidade, e o peso que é dado para frases de pessoas negras e a forma com que publicamente, coletivamente, vão lidar conosco, não só na internet, mas em outros espaços, e o uso do que dizemos e do que fazemos, da forma com que nos comportamos para avaliar o nosso profissionalismo e outras nuances da nossa vida. Pois é, e aí, nesse sentido, muita gente ressuscitou aquele termo que volta e meia aparece, que é o racismo reverso. Não existe racismo reverso, né, doutora Tainá? Até onde eu consigo compreender, já que nós podemos observar que o racismo, em suas nuances e como ferramenta de aplicação social, histórica e cultural, é algo que é conformado a partir de uma lógica de poder, poder este que pessoas negras não têm, porque o poder vem da possibilidade de sobrepor, de se sobrepor a alguém consubstanciado em privilégios. Não há chance da gente dizer que o que é construído como narrativa pessoal
de pessoas negras dentro do Brasil pode ter um peso relevante o suficiente para tolir a liberdade de pessoas brancas de ir e vir, ou, por exemplo, para relegar pessoas brancas à impossibilidade de mobilizar o princípio de direito à vida da Constituição Federal, ou de professar a sua fé, ou de qualquer outras dessas coisas que vão impactar na nossa vida todos os dias. Como sistema de poder, o racismo é constituído, na verdade, para mobilizar um espaço de não direitos para a população negra, né? Então, a gente vai acabar sendo signatário das políticas de segurança, nós seremos signatários de uma impossibilidade de privacidade e seremos signatários de uma violência urbana, uma violência geral, de violência institucional e agora de violência online. Então, eu não sei como que as pessoas conseguem ainda se ver dizendo sobre algo que é impossível de existir, já que não existe a chance da gente ter um sistema de poder que leve a população não negra e a população branca, por sua consequência, a sofrer qualquer tipo de estigmatização ou discriminação e ser tolhida de qualquer liberdade do acesso a emprego, do acesso a direitos e a políticas públicas.